Mateus capítulo 18, verso 11 ao verso 14. Quem encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Acompanha aí, meu irmão. Diz assim, eu vou ler aqui, está ali no telão, mas eu vou ler aqui da versão aqui da minha Bíblia. Diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Você pode dizer amém? Eu estava estudando esse texto, irmãos, e aí esse texto ele bate um paralelo com essa música que cantou aqui de manhã. Já me fez chorar pra caramba aqui. Ousado Amor, do cantor adorador Isaías Saad, né? E tem outros também que cantam, mas eu gosto muito da maneira como Isaías Saad canta, a expressão como ele demonstra cantando esse louvor. Você já notou a letra dessa música? Ousado amor de Deus, impressionante amor. Rapaz, é tremendo essa letra aí, exatamente aquilo que fala aqui sobre isso, sobre as 100 ovelhas. Dá para explicar um amor como esse? Não. Como é que é isso, pastor? Um ser soberano, Deus, ele deixa o seu trono de glória, vem ao mundo, encarnado num corpo mortal, para depois sofrer, morrer, por pessoas ingratas como eu e você. Você já parou para pensar nisso? Dá para explicar esse amor? Dá, Jorge, para explicar? Não dá, meu irmão. Não tem como. Não dá para explicar. Vamos demorar aqui anos falando sobre esse amor, sobre esse gesto de Jesus, e nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Como? Por que ele fez isso? Não é? Por que ele fez isso? Olha que coisa tremenda. E agora, irmão, Jesus, como Jesus, Deus, encarnado num corpo mortal, não é? Ele chega à terra, né, no caso, nessa terra aqui, e ele vai e cita a parábola das 100 ovelhas, intencionalmente para os discípulos. Ele cita intencionalmente para os discípulos, demonstrando com isso 2 pontos importantes para a sua estada aqui na terra. Primeiro, ele revela a sua missão, que ele fala assim: porque o Filho do Homem veio para resgatar o que se havia perdido. E quem foi que se havia perdido, irmãos? Quem foi? O homem. Você responde o homem, não é? Mas Jesus não responderia dessa forma. Sabe por quê? Porque depois ele vai e conta a história das 100 ovelhas. Ele fala assim: olha, eu vou explicar para vocês de uma maneira diferente. Tinham 100 ovelhas, o pastor tinha 100 ovelhas, e uma delas se perdeu, e ele viu lá 99, eu tenho 99 ainda, mas ele diz: não, eu deixo as 99 segura e vou partir, enfrento os perigos, enfrento o frio, tudo, só para poder encontrar aquela que se perdeu, porque para mim é importante. Sabe como é que eu resumo? Nós podemos resumir esse texto, irmão. Jesus, o eterno apaixonado por vidas. E aí, a primeira missão, como eu falei para você, trazer, resgatar aquilo que se havia perdido. E aí você responde: quem? O homem. Jesus não responderia isso. Ele responderia assim: quem é Jesus então que se havia perdido? A obra mais extraordinária, a obra mais excelente e excepcional, a minha criação, o homem. Porque Jesus era um ser apaixonado, meu irmão. Um apaixonado. E olha, meu querido, por ele ser tão apaixonado, qual era o desejo dele, pastor? Entenda que ele citou essa parábola das 100 ovelhas com uma única intenção: de fazer com que todos os discípulos fossem infectados por essa paixão por vidas, ganhar vidas, resgatar vidas. E ele fez isso, irmãos, porque a missão de Jesus não era anunciar o evangelho, era ensinar os discípulos. Porque ele ia ficar só um curto período de 3 anos. E ele precisava deixar homens infectados com amor, com paixão, da mesma paixão que ele tinha. E como é que ele fez, pastor? Ele
demonstrou isso aí? Através dos seus exemplos com pessoas. Me mostra na Bíblia, irmão. Mostra aí na Bíblia. Aonde Jesus rejeitou uma pessoa que precisasse dele. Mostra aí na Bíblia. Nós fazemos isso. Mas Jesus não. Jesus recebeu do mendigo ao rico, do mal, do injusto, meu irmão, publicano, fariseu, todos aqueles que precisavam dele. Jesus nunca deixava para trás, nunca rejeitava, ele recebeu. Jesus estava caminhando e tinha um cerimonial fúnebre. Jesus olhando aquilo, incomodando. Jesus, vamos embora, estamos atrasados. Vocês estão, eu sempre chego na hora certa. Peraí, não vou. Jesus se incomodou, ele não era parente. Havia uma viúva, já estava triste porque perdeu o marido e agora perdeu o filho. Jesus olhou aquela situação e ficou chateado com aquilo. Jesus foi lá, ele não era parente daquela família, ele não era vizinho, não era colega, mas ele chegou lá, tocou o esquife, ressuscitou um menino e deu àquela viúva que estava tão triste, sabe por quê? E foi embora, sabe por quê? Porque Jesus era um apaixonado por vidas. Você imagina a dor de uma mãe que perde. Jesus sentiu aquela dor. Aí Jesus estava ensinando com isso aí os discípulos. Vocês precisam ser apaixonados por vidas. Sabe o que aconteceu? Foi duro esse ensinamento, hein? Apóstolo, como foi duro o ensinamento para ensinar aquele discípulo? Passou um tempo, chegou o discípulo. Jesus, o povo não quer receber, né? Quer que a gente rogue ao Pai que mande fogo e consuma todo mundo? Ele, peraí, rapaz, eu não quero fazer uma carnificina não, peraí. O Filho do Homem veio para poder salvar aqueles que se perderam do Pai. É isso. Jesus estava ensinando. Até na sua morte, Jesus ensinou que nós precisamos ser apaixonados por vidas. Lá no Getsemane, Pedro foi orar e levou a faca. Quem é que vai orar e leva uma arma, irmão? Pedro estava com uma faca e cortou a orelha do soldado. Jesus repreendeu: Pedro, não! Eu não vim para isso. Porventura, se eu rogasse ao Pai, Ele não mandaria para mim uma miríade de anjos para me socorrer? Eu não preciso disso. Não, eu vim para poder salvar vidas, para poder resgatar a obra mais excepcional criada pelo Pai, o homem que se desgarrou por causa do pecado. Olha que coisa, irmãos, que coisa. Jesus estava querendo infectar na vida dos discípulos a paixão que ele tinha por amor a vidas. Até na sua morte, quando ele levou aquela cruz na via dolorosa, apanhando, sendo chicoteado, ganhando bufetadas na cara, botaram ele no madeiro, e quando ele foi crucificado, as palavras de Jesus foi: Pai, não impute o pecado desses homens. Ele poderia ter dito: não, Pai, chega, mas ele disse: Pai, eu ganhei. Eles são meus, não se perdeu um. Sabe por quê? Porque Jesus tinha paixão. Ele tinha um fogo abrasador no coração dele por vidas. E é isso, meu irmão, que Jesus quer. Sabe o que ele precisa? E esse é o tema da mensagem. O que ele precisa? Jesus precisa de apaixonados por vidas. Você é um apaixonado por vida, irmão? Você já se perguntou isso? Glória a Deus, porque eu me pergunto isso todas as vezes que eu vejo um mendigo na rua, que eu vejo uma pessoa passando uma dificuldade, que eu vejo alguém no botequim. Senhor, será que eu sou apaixonado por vidas a ponto de entrar ali e falar com ele de Jesus? Já parou para pensar isso, irmãos? E aí Jesus partiu. E ele deixou, Arthur, ele deixou pessoas infectadas com paixão. Você quer ver? Vou citar para você Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. Estevão era um garoto igual a você, jovens, com desejo de futuro brilhante. Quem sabe galgar as faculdades daquela época, ser alguém importante, mas ele foi infectado por vidas, por amor a vidas. E aí inventaram a mentira de Estevão. Levaram Estevão para poder ser apedrejado. E quando tacaram pedra em Estevão, nessa madrugada eu me senti como se estivesse no lugar de Estevão. Cada pedrada que ele recebia, cada pedrada, eu fico imaginando as lágrimas de Jesus,
Obrigado, Estevão, porque você entendeu a missão que eu fui fazer. Você foi infectado por vidas. Sabe qual foi as últimas palavras no suspiro de Estevão? Sabe qual foi? Ele disse assim: Pai, não leve em conta os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Eita! Deixa eu contar uma coisa para você. Havia um pastor que ele levou um filho de um amigo para poder ir pescar, junto com seu filho, os garotos de 15, 14 anos, e foram no barco. Lá em alto mar, que eles estavam pescando, veio uma onda do nada, e o barco balançou e eles caíram para longe do barco. Só que o garoto foi para um lado, o filho do amigo dele foi para um lado, o amiguinho do filho dele foi para um lado, e o filho foi para o outro, e o pai teve que nadar até o barco. Ele chegou até o barco, só que ele estava com a corda, ele precisava pensar rápido: eu salvo o meu filho ou eu salvo o filho do amigo? Quem eu salvo? Quem você salvaria, irmão? Meu filho, pastor, claro, né? Pela lógica paterna você pensaria dessa forma. Mas aquele pai, ele era um apaixonado por vida, apóstolo. E ele olhou e falou assim: meu filho, você já é salvo, você já é convertido a Jesus Cristo, mas aquele garoto ainda não é crente. Eu preciso salvá-lo, senão ele vai morrer e vai para o inferno. E ele tacou chorando a corda para o filhinho, para o colega do seu filho. E quando ele estava puxando o amiguinho, ele via o seu filho se afogando e morrendo. E ele salvou o filho do amigo. Quando o pastor contou essa história no púlpito, uma igreja que tinha mais ou menos 2, 3 mil pessoas, houve uma comoção na igreja. Que isso? Que pai desnaturado, não sabe nem aonde está hoje esse garoto. Salvou um filho, um cara que ele sabe, não sabe nem onde está, não sabe nem estar na igreja. E muita gente reclamando, falando, murmurando. Dava para se ouvir o descontentamento da igreja. Mas aí de repente, o pastor fala assim: e vocês sabem, irmãos, aonde está esse jovem que esse pastor salvou ao invés do seu filho? Está aqui sentado no púlpito, é o pastor presidente de vocês. O que você faria numa situação? Ele escolheu, seu filho ele vai encontrar de novo, mas aquele amiguinho do filho dele não ia encontrar. Jesus precisa que você desperte agora para poder ser um apaixonado por vidas. Meu irmão, nós precisamos entender que há um propósito maior. Deus não quer que você venha só para a igreja, senta, levanta e vai para casa, volta no outro dia, vem para a igreja, senta, levanta e vai para casa. Volta. Que vida ridícula é essa, irmão? Deus tem algo melhor para você. Deus tem um propósito maior para você. Veja bem que eu não estou perguntando qual é a sua idade, porque depois que eu vi um vídeo de um rapaz tetraplégico, e era líder de célula, eu falei: meu irmão, nós podemos transpor todas as barreiras. Você não precisa ser um catedrático para ser um líder de célula. Você não precisa ser formado em bacharel em teologia, ser doutor em teologia para você ser um líder de célula. Basta você ser um apaixonado como Jesus por vidas para você ser líder de célula. Deus precisa que nós venhamos a nos despertar nesta paixão. Vira para o seu irmão, diga para ele assim, pergunta para ele: você é um apaixonado por vidas? Pergunta para ele aí, meu irmão. E olha, essa paixão, meu irmão, se proliferou. E Paulo, Pedro, tantos discípulos, cruzou o mundo e chegou até nós. Se eu perguntar aqui quantos apaixonados por Jesus tem aqui, eu tenho certeza que você vai levantar a mão e vai dizer: amém, eu sou. Mas você sabe qual é a qualidade de uma pessoa que é apaixonada por Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui tem na família pais que não são crentes evangélicos? Levanta a mão, sim. Bastante gente lá na galeria aqui. Quantos tem mães, pai, mãe, né, que eu falei, que não são evangélicos? Filhos que não são evangélicos, ou estão afastados da casa do Senhor? Levanta a mão, filhos. Tem alguns aí. Quantos tem parentes, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas que não são crentes? Eita! Amigos mais chegados. Quantos tem amigos que você gosta que não são evangélicos ainda? Vizinhos, gente boa. Tem uns que são terríveis, né? Você tem que orar por ele também, não pode rejeitar ele não. Mas tem vizinhos que são gente boa, não é? E aí, quantos vizinhos que você tem aí que não são evangélicos? Muita gente, né?
Está vendo essa foto aqui? Talvez você não entendeu, rapaz, por que botou aquela foto esquisita, feia? Está incomodando você, irmão? Só os incomodados, só se incomoda quem é apaixonado por vidas. Essa foto aqui só incomoda quem é apaixonado por vidas. Porque quem não é mais uma foto. O que é isso aqui, pastor? Significa pessoas sendo levadas, conduzidas a cair o abismo para o inferno. Aí quando eu olho isso aqui, poderia ser o teu pai que não é evangélico. Poderia ser sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu vizinho, seus amigos mais chegados. Quando você veio para cá, você viu pessoas no botequim bebendo, fumando. Podia ser uma daquelas pessoas que Jesus abençoou, muitas pessoas que ele não conhecia. É o nosso próximo. Poderia ser isso aqui. E eu sei que está te incomodando. Pode tirar, Rodrigo. Pode botar o tema para mim da mensagem. Deus precisa de apaixonados por vidas. Eu botei de propósito essa foto para você olhar. Eu sei que deu um baque, rapaz. Por quê? Porque, meu irmão, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. O que significa isso? Fique sem demora. Significa, querido, que Jesus já está à porta para voltar. Nós não sabemos a hora, não sabemos o momento. Então, querido, nós temos pouco tempo para trabalhar, para ganhar vida, para poder mostrar para Jesus que nós somos apaixonados. E qual é, pastor, a qualidade que o senhor falou de um apaixonado por Jesus? Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na versão pastor Alex Magano, Jesus pergunta: Pedro, tu és apaixonado por mim? Aí Pedro responde na versão do pastor Alex Magano: sim, Senhor, tu sabes que eu sou loucamente apaixonado por ti. Qual foi a resposta de Jesus? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então vai, na minha versão, então vai, apacenta, cuida, protege, trabalha, resgata as minhas ovelhas. Você é um apaixonado por Jesus, então você precisa ser apaixonado por vidas. Se você não é apaixonado por vidas, é só balela.